é com muita alegria que, em nome de Santo Amaro, não só Santo Amaro Espírita, mas em nome de Santo Amaro, eu quero agradecer a presença da nossa querida Edinória. Edinória que tem paixão por uma santomarense, que é a Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues deveria ser um pouquinho mais reconhecida pelo povo de Santo Amaro. E vou aproveitar a oportunidade para falar uma coisa. Levamos a apreciação da Assembleia da Loja Maçônica 14 de junho e nós criamos 3 comendas. Comenda Professor José Silveira, que já é mais antiga. A comenda 14 de junho, que é uma data importantíssima para o movimento de independência do Brasil. E a comenda Doutor Preto. Todo santamarense queria procurar quem foi o Doutor Preto. Um santamarense preto que saiu de Santo Amaro, construiu um hospital lá em Santa Catarina, jornalista, e a nossa loja maçônica 14 de junho, nesse final do ano, no aniversário da loja, estará fazendo homenagem. A data do 14 de junho, a doutora Silveira e a doutor Preto. As pessoas foram escolhidas, é claro que cada uma dessas pessoas tem que ter atuado em algumas atividades para que alguém possamos reconhecer o mérito. Então, com muita alegria, eu quero convidar aqui agora a nossa querida Edinória Peixinho, ex-presidente da Federação Espírita da Bahia, grande motivadora do movimento Memória, do projeto Memória, a nossa querida Edinória e também a nossa querida Janine. Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Que Santo Amaro cala muito bem ao meu coração, a minha amorosidade, o meu esforço que tem sido feito para que a luta espírita permaneça hasteada na bandeira mais linda do amor, da caridade e da ação beneficente para todas as pessoas que deram beneficiar. Então, nós vamos começar aqui a fazer o trabalho, né? E nós combinamos com o chefe aqui, né? Vamos desenvolver uma atividade em homenagem à Amélia Rodrigues, a nossa grande educadora. E por isso que nós trouxemos os banners que temos produzidos durante os congressos lá em Salvador, né? Para que a gente possa se familiarizar com a capacidade da conterrânea de todos vocês e conterrânea de todos nós, que somos também baianos, e para que nós tenhamos a consciência do quanto que essa mulher produziu e do quanto que essa mulher trabalhou e do quanto que essa mulher divulgou o Evangelho em todos os campos do Brasil. Então, em homenagem à Amélia, eu peço licença a Zé. Meu Deus do céu, Zé Carlos, eu chamar Lucas. Eu vou agradecer a Lucas para poder fazer essa homenagem e que essa semana espírita
celebração, a semana de Evangelho, a semana de amor, em homenagem à nossa querida Amélia Rodrigues, santamarense, de coração e de fato. Nós somos santamarense de coração. Amélia é de fato. Então, gente, nós trouxemos o trabalho para vocês que vai definir, né, as ações de Amélia que constam nos planos. Não se preocupe se alguma coisa for repetida, porque, né, a gente gostaria, como professora, que a aprendizagem se dá pela repetição. Né? Então, ensinação é uma coisa, o menino aprende, né? Que tem que repetir aquilo, tem que ir introjetando todas as lições que a gente recebe. É com muito prazer que a gente começa esse trabalho focado na nossa querida e amada dona Amélia Rodrigues. Então, depois a água para passar ali, as coisas do daqui, né? Eu vou botar aqui na frente para poder ficar bem lembradinha das demandas. Então, gente, ó, vocês estão vendo aí a nossa foto, né? E nós estamos, então, com esse convite. Olha o convite que nós fizemos para todos nós. Quem não pode lembrar o passado, não pode sonhar no futuro. E, portanto, não pode julgar o presente. E nós somos tudo isso ao mesmo tempo. É muito importante essa chamada para que nós tenhamos a consciência de que hoje nós somos o fruto de um passado. Nós estamos colhendo o que plantamos em algum passado, por via das nossas encarnações, as variadas encarnações que vivemos. Então é pensando nisso que nós trouxemos esse trabalho, essa pesquisa que fizemos em Amélia Rodrigues sobre as suas ações pelo Brasil inteiro. Então, Amélia Rodrigues nasceu em... Está aí? Está ali, o nosso... Como é que eu digo, meu Deus do céu? A nossa linha do tempo, quando eu passar bem rapidinho aí, viu? Olha, ela nasceu na Arraial da Lapa, Distrito de Oliveira do Campinas, município de Santa Maria da Comunicação. Iniciou seus estudos com o cônego Alexandrino do Prado e mais dois professores, porque antigamente, gente, não tinha escola disponível, não. As primeiras letras eram iniciadas no lar, na família. E ela teve 3 professores na família. E ela foi muito bem instruída. Tomou conhecimento dos clássicos, aprendeu 3 línguas, inclusive alemão, né? E francês também, que era a língua vigente da época, né? Todo mundo queria falar francês. Hoje ela não é assim, mas deixa pra lá. Vamos entrar nesse mérito, né? Então, ela se matriculou depois, né? Aos 16 anos, ela se matriculou já numa escola formal. Só que ela se matriculou e ela foi tão boa aluna que houve um concurso para professor, que ela estava interessada e fez o concurso sem concluir a escola normal. E passou muito bem. Veja assim. Então ela começou a ensinar na Arraial da Lapa. Olha que coisa, né? Pessoa que estudou pouco e que leu pouco, entre aspas, para nós, mas que teve um bom alicerce construtivo para exercer a função de professora. E logo depois, em 1880, há 18 anos, ela começou a ensinar, já falei isso, e depois ela redigiu um romance, O Mameluco. Gente, esse romance consta no jornal daqui de Santa Maria, chamado Eco Santamarense. Ela foi em fascículos, e esse romance era muito importante porque ela trata de todas as mazelas da sociedade, inclusive a questão da inclusão que na época não existia. Se você era índio, você não era considerado, se você era negro, você não era considerado, enfim, ela aborda todos esses assuntos nesse mameluco. E espero que aqui ainda tenha o original desse jornal. Não tem não? Mas tudo bem, deixa para lá, isso faz parte do contexto. Mas eu gostaria que em algum lugar tivesse. Vamos procurar, gente, o nome é Eco Santamarense, Eco por CHO, Eco Santamarense, que é um jornal muito importante aqui de Santa Maria. Gente, olha, Santa Maria é o berço de grandes pessoas com intelectualidade bem pontuada.
Tramarense, então fazia. Eu não vi uma vez esse jornal. Não tem todo, mas vou procurar. Nós temos em algum lugar lá na federação. Porque é muito importante que a gente retome. Olha o que a gente colocou no início. Saiba do nosso passado. Para que a gente não reclame e saiba que hoje nós estamos usufruindo do que nós plantamos lá. Então, em 1883, ela não fica só no Mameluco, não. Ela edita o primeiro livro chamado meu nome, gente? Filenila. Olha, o professor gosta de participação da plateia. Ele está querendo fazer uma coisa assim bem informal, bem bacana, que a gente possa se expressar dentro do nosso possível. Então, o Filenila é um livro muito significativo, porque ela começou, desde os 12 anos, ela já começou a mostrar a tendência para versejar. Como diz uma pessoa que fala sobre a biografia dela. Versejar quer dizer fazer versos. Desde 12 anos ela fazia versos. E depois, nessa idade dela, em 1983, ela já edita o livro. Alguém edita para ela, porque ela não fez com essa intenção de editar. Então, o importante é que nós tenhamos a consciência de como que ela fez, e vamos ver adiante, a dedicatória. Vamos passar aí adiante e montar a dedicatória dela, a dedicatória que ela fez. Passe aí, por favor. Onde tem Filenila. Não, aí tem, pode passar, por favor. Depois tem retoma. Vá mais. Isso, vá mais um pouquinho. Depois a gente vai ali, ó. Olha o que ela fez para os pais. Olha que dedicatória que todo pai e toda mãe gostaria de receber. Ela diz assim, ó, reúne as primícias, ou melhor, as promessas da fé. Muita escritura deveria ser. Essa descrição de Filenila. Depois aqui vem a dedicatória. Na forma de um poemeto, simples narrativa de amores campesinos em versos correntes, que revela a pujança imaginativa da novela Meretriz. E agora nós vamos para a dedicatória. Olha lá. Aqui é a cópia, né? Que nós tiramos do livro, interna na parte do livro, e ali que ela colocou ali. Meus pais. Cada um se considera receber o início de um filho. Meus pais. É vosso o meu primeiro livro. Como foi vosso o meu primeiro? O meu primeiro sorriso. A minha primeira palavra. Isso, em vosso seio, o deposito. Calma de confiança, porque este é o mais belo altar onde poderei colocar. Isso, muito bem. Abençoai vossa filha Amélia. Com que emoção essa menina escreveu essa dedicatória. Isso eu queria trazer para vocês. Essa questão do amor que ela transmitia em tudo que ela fazia. E os pais para ela, uma coisa assim extraordinária. E ela viveu com eles até onde pôde viver. Né? Os dois desencarnaram mais rapidamente. Pode passar agora a partir daí, por favor. Então, pena que não ficou legal aí a luminosidade. Essa é a capa do livro. E nessa capa do livro, eu encontrei uma coisa extraordinária. Porque até então, todo mundo só conhecia, ela começou a assinar só Amélia Rodrigues. Mas algumas outras pessoas colocavam Amélia do Sacramento Rodrigues. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Então, quando eu vi a capa desse livro, eu vi que não estava coincidindo com o que eu tinha lido em vários livros sobre Amélia, em várias monografias sobre Amélia. Porque o nome dela exatamente estava escrito aqui. Amélia Augusta, de Augusta, Rodrigues do Sacramento. E por aí, eu fiquei confusa, meu Deus do céu, como é o nome exatamente da mulher, que quem faz pesquisa, que gosta de história, quer saber um negócio bem a fundo. E eu fui procurar saber por que o nome está diferente. Né? Eu imaginei, se ela publicou um livro, ela está
publicou o livro com o nome exato que ela tem. Então, percebi a diferença. Passa aí, deixa eu ter a aqui aqui. Então, desse jeito eu fui no cemitério. Porque eu procurei, eu vim aqui, inclusive, procurar a certidão de nascimento dela, mas não achei. Aí a Cléia me disse, lá no cemitério, você vê o enterro, coloca tudo. E eu fui. E chegou lá, não está aqui mais enterrada, não. Eu digo, como assim? Mas ela diz aqui que ela foi enterrada aqui no Campo Santo, mas não está. Me mandaram para ir lá na casa da Misericórdia. Eu pedi um amigo meu para ir lá. E ele foi e lá encontrou essa certidão. É certidão? Certidão de óbito. Certidão de óbito. E na certidão de óbito realmente consta o nome, como está escrito no livro. Só com uma diferença, sem o du, né? Não tem o do aqui, não tem o do sacramento, né? Então, repare, isso aí implicou, gente, em mudar também o nome do pai e da mãe. E todo mundo diz, era filha de Félix Rodrigues. Ai, Félix não tem Rodrigues. Aqui não tem. É Félix. Como é o nome de Félix? Da Costa Sacramento. Ponto. O nome da mãe? Raquelina. E o nome de Amélia? Amélia Augusta Rodrigues. Então, esse é o nome. Rodrigues é da mãe dela. Sacramento é que é do pai. Então, isso implica em que todos os livros que eu li, não foram tantos não, só os que eu achei, que eu li sobre Amélia Rodrigues, está a grafia que não bate com essa daqui, que não é essa daqui. Então, quem faz história, eu não faço história não, gente, mas eu fico me metendo nas coisas. Quem faz história e que gosta de pesquisa, então quer sempre saber das origens. Eu estou pesquisando aí, tem muita coisa que ainda está anulada e que nós vamos encontrar os resultados, que nós vamos nos aprofundar com a ajuda de vocês, na busca sobre a Amélia Rodrigues, em qualquer casa que tenha aqui, que possa constar isso na prefeitura, seja lá onde for, nos colégios, enfim. Queria saber qual foi a escola que ela começou a ensinar aqui, não sei. Entende? Então não pode. Tem que dar a biografia da mulher perfeitamente, no sentido de ter certeza de que nós estamos sendo fiéis àquilo que a gente está divulgando. E o bom de Amélia, que eu acho, é que ela tinha essa sede de saber. E ela tinha essa sede de ensinar. Ela tinha a capacidade de lidar com as crianças. E com os adultos também. Que davam mais trabalho do que as crianças. Então, é claro. Faça aí, tem que ver. E nos 22 anos, ela faz o concurso, aquele que eu já falei para vocês. Aquele que eu falei para vocês para ensinar no Arraial. E agora ela fez outro concurso aqui em Salvador. E nesse concurso ela foi muito elogiada. Então veio ensinar em Santa Marta. Passa aí. Então esse concurso foi presidido, gente, nada mais, nada menos que esse senhor aí. Quem era ele? Diz aí o nome dele. Pedro Luiz Pereira de Souza. Exatamente. O que é que ele era? Ele era poeta parlamentar e era o presidente da província, porque antes, gente, nós não tínhamos governador, nós tínhamos presidente da província, e ele veio presidir esse concurso. Olha que coisa, antes fazendo um concurso para uma professora, ela nem era professora, de verdade, formada, uma professora, ele ficou encantado com o resultado dos exames, e ela ganhou fama, tanto em Salvador, como é uma pessoa do interior, e tentei a formação completa, já em nível de normalista, como a gente chamava, da escola normal, não tem e tem tanto saber. Ele ficou admirado pelo que a Amélia sabia, fruto dos ensinos que ela recebeu do cônego e mais dois professores, e mais a outra professora também, que ensinou ela aos 16 anos, mulher tem 16 anos. Mas ela não fica sozinha. Aí, em 1886, ela escreveu um drama chamado Fausta. E o que é mais importante, gente, que ela apresentou esse drama, não
uma peça aqui em Santa Marta, no Teatro de Santa Marta. E apenas a peça, ela foi ovacionada. Quando ela saiu da peça, diz que a banda de música saiu atrás, aplaudindo. E que ela foi também levada para o palco e encheram ela de flores. E a acompanharam até a sua casa. Mas não me disseram o endereço da casa. Aí eu queria saber, né? Não me disseram. Então, os senhores que acompanharam. E ela ficou assim, muito, e o pessoal ficou muito sensibilizado com essa peça, porque a Fausta era uma menina, né, jovem, e que o escravo da família é que tomava conta dela, o pai morreu, e o escravo ficou pagiando ela o tempo inteiro, que dava conselhos. Então, o que é que a Amélia queria fazer? Dar uma lição como educadora, que o escravo, apesar de ter essa terminologia ainda pejorativa, ele tinha também o saber. E era uma pessoa boníssima, que tomava conta dela de verdade. Então, ela dá uma lição para as pessoas contra o sentimento escravocrata. Então, ela passava essa lição, não era procurar a questão da educação, que está falando, não é só a educação formal, do saber. É a educação que a pessoa vai colocando na voz dessas personalidades, são várias personalidades nessa peça, para passar uma mensagem educativa para os jovens, para os adultos também, para as crianças que porventura tenham assistido, mas provavelmente as crianças não iriam entender o objetivo daquela peça que estava escrito. É importante a gente ver também essa peça. Se vocês tiverem aqui, pode, aliás, tem a cópia no livro, e depois eu vou encaminhar para cá, se vocês tiverem interesse. Nós temos essa peça copiadinha, como é que é? É uma história interessantíssima contra qualquer preconceito de raça, de cor, de religião. É uma mensagem educativa que ela passou para todas as pessoas aqui de Santa Marta. E no teatro que ela apresentou, acho que o teatro não existe mais. O teatro pegou fogo depois, não vai entrar nesse mérito de pegar o fogo, porque o Teatro São Pedro. Acho que o nome era do teatro, era São Pedro. Então, gente, era tão importante que nós tivéssemos uma foto desse teatro, na sua origem. Né? Procurei para mim, para poder aprimorar o nosso trabalho sobre a América. Procurei dentro do possível, onde é que tem a foto desse teatro antigo? Santo Antônio? Pois é, eu já vi escrito que era São Pedro. Entendeu? Pois é, tem que ter a foto, cadê a foto? Cadê a foto? Pois é. Então, veja aí, a nossa aula, então. Aí é outro lado, né? Aquela foto, isso, eu não achei outro lado. Não encontrei, procurei do Google, de princípio a fim, mas não achei essa foto desse teatro. Não sei se era Santo Antônio, mas onde eu vi era São Pedro. Preocupe não, do mesmo jeito que é errado o nome de Amélia, é errado também o nome do teatro. Então vamos lá. Vamos lá. Então repare bem, e ela também, entre as coisas, olha gente, entre uma data e outra, esse teatro fez inúmeras outras coisas que não dá para citar tudo, mas eu estou citando só as coisas que são pontuais e educativas. Ela escreveu um soneto lindíssimo, em homenagem a quem? A Joana de Ângeles. Ela não imaginava nunca que ia trabalhar junto com Joana de Ângeles depois que ela desencarnasse. Olha que coisa, e ela conta toda a história de que aconteceu na independência da Bahia. Né? A história com Joana, e tem uma pessoa que fala sobre ela, que diz que a Amélia é uma aquarelista. É como se ela pintasse com as palavras. Ela fizesse um quadro, ela está dizendo, você vai imaginando pintar com as palavras. Mesmo você põe em verso, põe em prosa. E hoje ainda vê, a Edita percebe também do outro lado, que ela faz essas mesmas coisas. A paisagem bem descrita, e quem souber desenhar pode fazer esse desenho. E quando ela escreveu esse soneto, alguém que fez homenagem a ela, agradecendo por esse soneto, ela diz, ela está fazendo de outra forma a pintura que alguém que foi patrocinado por Pedro II lá na França pintou um quadro retratando esse momento de Joana Angélica.
Esse quadro, essa foto a gente tem, e pode passar também, se alguém se interessar em compartilhar conosco, eu mando tranquilamente, não gosto de nada fechado, eu gosto de socializar as coisas, que eu acho que é importante. Então, tem esse quadro pintado, o pintor, o artista, eu não lembro o nome, mas assim, ele pinta as pessoas chegando, como está dizendo aí, né? E a freira abrindo os braços, só entra aqui passando por cima do meu cadáver, e ele faz essa pintura lindíssima, né? E ela faz o soneto também lindíssimo, e quem faz a crítica positiva, a análise desse soneto, ele diz, olha, ela é realmente uma aquarelista da palavra, né? Do som, da colocação de pós salteado. Esse soneto, sabe ou não sabe? Não! Eita, mas a gente vai saber depois. Eu vou mandar para. Aliás, é aí, né, nesses banners que tem, o soneto. Passa aí. Bom, agora vai o livro, que foi assim, como o pessoal diz hoje, o dono da história na vida de Amélia. O livro chama-se Mestra e Mãe. Ela, com palavras de tudo mesmo, disse que não gostou muito da capa, sabe? Mas está tudo bem. Mas ela pegou um livro que todo mundo gostou. Esse livro foi elogiado, gente, diga por quem? Quem sabe? Nada mais, nada menos, por Rui Barbosa. Rui Barbosa elogiou esse livro na imprensa, no jornal A Imprensa do Rio de Janeiro, dizendo que era muito importante que as escolas adotassem esse livro como um livro de leitura. Veja só, então a Amélia se sentiu assim, né? Se ela na época, sei lá, ouviu isso, ela deve ter sentido realmente muito importante, porque recebeu um elogio do nosso águia diária, né? O nosso cabeção, como diz os meninos, né? da juventude, e sabia de tudo, inteligentíssimo, representava o Brasil de uma forma assim, inusitada, e fazer elogio para a Amélia. E eu tenho os escritores que diziam que a Amélia era muito valorosa de saia, porque era também muitíssimo inteligente, muitíssimo produtiva, e tinha um respeito enorme na época da intelectualidade valeriana. E era uma das melhores, segundo eles mesmo, que escrevem sobre ela, intelectuais daquela época. Então, esse respeito, gente, que eu estou trazendo de Amélia, enquanto educadora, enquanto transformadora de ações, sempre promovendo uma educação focada na moralidade. E é isso que ela queria, educação moral, educação centrada no Evangelho, educação centrada nos ensinos de Jesus. Uma educação que fosse realmente transformadora, para que não tivéssemos tantas mazelas na nossa sociedade. Então, como ela gosta de fazer dedicatórias, ela faz também essa dedicatória para as leitoras, as mães e as filhas, que nós não vamos ler. E você já deve ter tido tempo suficiente para ler, deixe de propósito, para ver se você lê. A dedicatória também lindíssima que ela deixa. E o livro, gente, é sobre uma professora, e ela coloca na voz, na fala dessa professora, situações significativas, todas demonstrando o nível de educação, dependendo da situação que ela cria assim, como fala assim, a gente chama uma coisa experiencial. Vamos fazer uma experiência, contar uma história, e nessa história sempre vem uma lição. Em vários níveis, tanto a nível do preconceito, como a nível do respeito às pessoas, como a nível da sociedade, em vários níveis que vocês imaginarem, consta essa questão no livro Mestra e Mãe. Vocês têm esse livro aqui? Vale a pena ler. Vamos conseguir, viu? E eu estou prometendo muita coisa aqui, viu? Mas eu não sou de uma classe que promete e não faz, mas eu prometo que vou fazer, então vou dar. Então vamos lá. Então, ela diz, Amélia amava o moço.
Dom Bosco, um grande educador, orientador dos salesianos. E ela queria muito trazer os salesianos aqui para a Bahia. Os salesianos começaram no Rio de Janeiro, em Niterói. E ela se comunicava com os padres do salesiano de Niterói. Cartas. Nós temos várias cartas, inúmeras cartas que ela escrevia para lá, porque como ela escrevia muito e divulgava, né? E eles sabiam da existência dela, então ela criou um vínculo com essas pessoas. Né? Então, o que aconteceu? Em uma dessas cartas, ela pede ajuda para que o salesiano viesse também para a Bahia, porque ela soube que eles já estavam em Recife. Aí ela perguntou para ela, gente, e nós? Né? Está na hora também de Deus deu os salesianos aqui. E começou a se aproximar a mais das freiras, dos padres e tal, para que eles pudessem se mobilizar para que os salesianos viessem para Salvador. E para isso, o que ela fazia era pobre paupérrima em todos os níveis, mas os que ela escrevia, as peças que ela fazia, que entrava algum dinheirinho, ela canalizava para a construção do salesiano aqui na Bahia, em Salvador. Foi emocionante você ver o esforço que ela fez. Então, esse livro, o que eu estou falando aqui, Bem Me Queres, é um livro de poesias, e que ela apresentou, como é que eu chamo? Um trabalho sobre poesias, recitais. Eu vou recitar as poesias que estavam em Bem Me Queres. E vendeu o livro lá. E o resultado financeiro ela doou para os salesianos, para comprar o terreno dos salesianos. E ela fez muita campanha mesmo. E ela falou que recebeu aporte também do governo, e já tinha encontrado os terrenos, que achou o terreno muito bom, mas achou um pouquinho pequeno, não era pequeno não, viu? Tá grande. Você vê aí, mas que ela queria maior e tal, enfim, mas ela continuava trabalhando em prol da construção, da educação, né? Por meio do salesiano. Hoje o colégio salesiano continua sendo uma referência em Salvador, né? Então, graças à Amélia, ela teve muita coisa, ela recebeu uma homenagem do salesiano. Como foi que ela recebeu a homenagem? Se lembra que eu falei que fui no cemitério? Então, chegou lá, aí eles disseram que, quando ela apareceu, não tinha ninguém lá, ela não estava mais no cemitério, ela disse que foi trasladado os restos mortais de Amélia Rodrigues para o altar de Nossa Senhora Auxiliadora, que era devota dessa santa, e colocaram lá e está lá. Realmente eu fui lá no salesiano e fotografei, tem uma placa agradecendo a ela por ter sido a benfeitora do salesiano. Então até hoje os restos mortais dele estão lá. Então foi uma homenagem que ela recebeu nos 50 anos, quando completou 50 anos de vida. Né? Então a gente achou muito até interessante. Repare, 50 anos depois, e não é o livro espírita que ele conhece, não. 50 anos depois é que ela veio receber uma homenagem. Imagine, 50 anos depois. Então, aí ele está dizendo por quê? Gente, a conjuração do esquecimento é um negócio impressionante. E isso acontece com a boa parte das personalidades importantes da nossa educação, principalmente. E ela que estava nisso aí também. Né? E, inclusive, ela falou antes, eu não me lembro agora onde foi que eu ouvi, ela dizendo que o que ela fazia, será que algum dia ela ia ser livrada? Entende? Será que algum dia ela ia ser compreendida? Ela já sabia que as coisas aconteciam dessa forma. Então, mas felizmente, gente, vamos aqui é o colégio lá em cima, viu? O terreno todo ali em Nazaré, que conhece a Praça de Nazaré. Então, é o terreno na época, né, que está dizendo aí, e o Bem Me Queres foi um livro cheio de poesias que ela fez justamente para isso. Então, vamos lá, para ajudar. Então, também no Teatro Politeama, acolhe recitais também peças de Amélia como uma natividade. Ele escreveu, vou explicar, ela está dizendo natividade é o quê? Falando
Natal, que é falando de quê? Natal, né? Ela escreveu essa peça e apresentou também em homenagem a Jesus, mas para avaliar recursos para Salesiano, provavelmente. Então, foi nesse teatro aí, chamado Politeama, que não existe mais também, não existe mais as coisas, né? Coisa só de Santo Amaro. Então, está ali o Teatro Salesiano, que ela apresentou essa peça que foi assim também um sucesso absoluto, e todo mundo elogiou, os jornais todos falaram e tal. Graças a Deus, os jornais foram muito fortes em dar as notícias, né? Então, notícia por todos os cantos. Aí, vários jornais comuns, não era só jornal religioso, não, jornais mesmo da cidade. Vamos ver aí? Então, onde estava aquele teatro, agora é o que é isso aqui? Instituto Feminino da Bahia. Veja que coincidência. O Instituto Feminino da Bahia é habitado recentemente com pessoas que seguiam as instruções de Amélia Rodrigues. Não é? Então, o Instituto Feminino da Bahia também trazia jovens para Salvador para estudarem. Jovens que não podiam pagar um pensionado mais caro, não sei o quê. Então, eles seguiam as normas e faziam muita coisa lá. E nós temos muito material de Amélia no Instituto Feminino da Bahia. Quem quer pesquisar, Fio Zé Carlos, quem quer pesquisar, vai ao Instituto Feminino da Bahia e tem muito material ainda tem, de Amélia Rodrigues por lá. E é importante que Santo Amaro persiga isso, persiga no bom sentido, para que a gente possa realmente reverenciar uma pessoa, não endeusar não, mas é o respeito que se deve ter para a pessoa que se dedicou por demais à educação. Então, o Instituto Feminino da Bahia, beleza, está lindo, continua até hoje, é um trabalho, é um museu também, e faz muitas atividades lá e tal. Vamos lá, o próximo. Bom, essas andanças todas, ela veio ensinar em Salvador em algum momento, quando o pai morreu, né? Ela se sentiu desamparada, né? Mas ela veio ensinar, porque naquela época ela passou para ensinar, e depois, em 1911, com 10 ou 11, o pai desencarnou, então ela foi para Salvador com a mãe, né? E chegou lá, aí foi trabalhar, aí foi morar em vários lugares e tudo, mas enfim, no final das contas, ela resolveu criar o seu próprio colégio, chamado Instituto Maternal. Ela fez tanto sucesso nesse colégio que o pessoal da Cidade Baixa pediu para ela transferir o colégio lá para a Cidade Baixa, porque ela estava numa região do Tororó, aí, tá vendo? E ela aceitou. E foi para lá e fez a inauguração lindíssima desse colégio. Nós temos depoimentos aí nos vãos, depoimentos de alunos dela que falam como é que era a Amélia na sala de aula. É uma graça, fala até do piscinê que ela usava, né? E como é que ela se vestia, e como é que ela olhava para o aluno, e como é que ela sorria para o aluno, e como é que ela entendeu. Tem um depoimento ali, pelo ministrante, ele diz assim, olha, ele disse que não foi aluno de Amélia, mas ele acompanhava as irmãs na sala de aula, para eu ficar sozinho em casa. Ele dizia assim, ó, eu chegava lá e me deitava aos pés de Amélia, Dona Amélia, como se fosse um cachorrinho. Ele tinha cerca de 5 anos e ficava escutando as aulas. E quando a Amélia fazia alguma pergunta que ele sabia responder, ou respondia até errado, não sei, é que todo mundo achava graça e ela também. Né? Então, e o carinho que ela tinha por esse menino, né? Então, ele conta aí, um desses bandos, tem um depoimento desse aluno, que eu achei muito significativo, quando os alunos fazem essa evocação, né? Sobre os professores que tiveram, que foram para eles significativos. Então, é interessante ver ele contando como é que ela dava aula, como ela se intervalo e tudo, que era coisa. Não era só dentro, ela trabalhava de piano, de não sei o que, eu estou ficando de para você, essa aula que ela dava, não era só de música, de piano, não sei o que e tal, vários instrumentos, e só tinha 2 matérias, de história, digamos, e geografia. Mas o resto tudo era arte, porque ela era uma verdadeira artista, ela adorava a arte. E a arte é a melhor forma de passar a informação para a criança e para o adolescente. É
E ela sabia disso e ela fazia. Não é que sabia, e ela experienciava isso na sua dinâmica. Não está saindo? Ah, tá. A novela aqui, sabe? Depois, ela conseguiu passar um bom fim. Eu disse, tá? Meu Deus, isso é verdade. Então, gente, ó. Quando ela passou para lá, o nome do colégio devia ser. O nome da sua? Maria Auxiliadora, meu nome, já provou. Foi uma festança. E eu, para poder saber o dele, disse: se ficou terrível, não achei, mas vou perseguir, vou procurar. Doutor Google tem que achar. Então vamos passar aí por outro. Olá, passar aí por livro. Então, quando ela estava em 1910, quem faz a conta, quantos anos ela tinha? Ela criou uma revista, a primeira revista feminina da Bahia. Como era o nome da revista? A Paladinha. Aqui deve ter essa revista, gente, não é possível que não tenha. Porque, quando eu vim aqui pesquisar, tinha um lugar que tinha um bocado de coisa de Amélia. Mas a gente não podia pegar, claro, não pode pegar mesmo. No máximo, a gente fotografou algumas coisas. Tem no Instituto Feminino da Bahia, tem também. E agora, a Consuelo Pondé, que era uma pessoa muito... Conheceu? Era de história, né? Era de história. Então, ela abriu um museu virtual. Quem quiser alguma coisa de Amélia, entra no museu virtual de Consuelo Pondé, que ela fez na época do trabalho no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. E ela fez uma coisa linda sobre a Amélia. Ela tem coisas importantíssimas, inclusive cartas, né, significativas. Né? Então, ela fundou também a Liga Católica das Senhoras Baianas, sendo a primeira presidente. Ela começou a criar liga de todo tipo, gente. Estava sozinha, ela fazia uma liga e começava a mobilizar as senhoras, que chamavam senhoras baianas. Não eram senhoras baianas, qualquer senhora, não. Eram pessoas que tinham um poder aquisitivo e que tinham influência na sociedade. Então, ela queria passar para as mulheres que elas eram capazes de fazer qualquer coisa, menos pegar peso, porque peso era coisa de homem, porque homem tem a musculação mais apropriada para isso. Mas, é verdade. Então, mas em termos de inteligência, que a mulher podia ter qualquer profissão que ela seria capaz de vencer. Qualquer coisa, se ela tivesse a vontade, ela conseguia. Inclusive, outra coisa que foi muito importante na nossa sociedade, ela se envolveu no movimento que ela chamava de feminismo. Ela não gostava da parte feminista. Quer dizer, o feminismo era você assumir a sua função de mulher, né, e mobilizar todas as companheiras para exercer uma função social dentro do contexto que estavam vivendo. Então, e estudar. Para que toda mulher tem que estudar. E na época não estudava não, gente. Mulher não escrevia não. Mulher não fazia coisa de cultura, era coisa para vocês, masculino. Mas era que ela não deixasse a sua função maternal, a sua função de dona de casa, a sua função de gerenciar a casa, mas que ela também pudesse sair e fazer o seu trabalho social na comunidade. E ela chamava assim, fazia discursos livres. Gente, a mulher do discurso, pense, na maioria deles. Ele ia ter um discurso que eu dizia assim, mulheres, dormem. Vocês dormem, acorda, para que elas pudessem atuar na sociedade, em todos os níveis. Gente, a Amélia foi convidada para ir ao Congresso de Bruxelas. Era a Liga das Senhoras Católicas. Tinha um congresso dessa liga e convidaram. Fizeram um convite, deu um telegrama em francês. Como ela lia francês, foi tudo bem, mas ela não pôde. Não diz não, mas supõe. Ela não foi. A mulher que era toda antenada, não ia no congresso de Bruxelas. Gente, e cadê as vizinhas que pudessem contribuir? Eu estou dizendo, gente, olha para o lado, não é só a favela que tem pessoas necessitadas, não. Do nosso lado tem. Né? Então é isso que ela queria alertar. Mas não foi feliz nesse momento, ela não foi. Mas eu fiquei com pena dela. Eu gostaria que ela tivesse ido. Viu, Amélia? Vamos lá. Então, com a morte da mãe dela, Dona Maria Raquel
Juscelina da Costa Rodrigues Sacramento. Olha aí como mudou o nome da mãe, né? Baseado no atestado, né? De óbito. Então, a Amélia vai morar na outra terceira de São Francisco. Ela ficou assim, sem muito rumo, né? Que a mãe morreu. Mas já tinha morrido e agora não. Então ela foi se hospedar mais tarde. Vai sair mais tarde. Vai sair outro. Então ela se torna pensionista do convento do Desterro. E isso é tão real, gente, que eu vi a carta que ela mandou para o padre Albert, lá de Niterói, ela dizendo o endereço dela, convento do Desterro, para poder lhe responder a carta. E ai, se não respondesse, viu? A carta não. Eles demorou tanto para me responder a carta, e ela não respondeu nada, de verdade. Aí dizia, eu também vou passar mais de 15 dias sem escrever outra. Então, eu tinha intimidade com as pessoas e falavam francamente o coração mandava. Vamos lá. Então, gente, então nessa relação que ela tinha com esses padres todos, lá para as tantas, ela recebeu um convite para ir trabalhar no Colégio Salesiano, no Colégio Santa Rosa, que era do Salesiano, lá em Niterói. Ela ficou entusiasmada. Já pensou? Aí para Niterói? Que maravilha, porque naquela época a Bahia, né, como o Nordeste ainda é, visto por outros estados, ainda muito necessitado de cultura e coisas que tais. Então, ela se achou assim muito bacana, ela tem que estar aí, e ficou na expectativa, fazendo projetos, né, porque agora ela estava sozinha, ela podia ir, né? E o convite não chegava, de fato. Aí ela ficou, reclamou. Aí vocês me convidaram, eu estou aqui preparada, vai me chamar ou não vai? Mais ou menos nesses termos, viu? Aí eu fiquei assim, puxa, que autoridade que ela tinha e que repercussão que isso ia ter lá. E os pais que recebiam, gente, porque a mulher tem essa altivez de exigir essas coisas, né? E tinha mais de gente envolvido na religião católica, que tinha um grau, nem cada um tinha um grau, era tanta tecnologia que eu não lembro não. Era o padre, era o freio, era não sei o que, era o diretor, então ele mesmo assim não dá. Mesmo para o diretor, ela pediu desculpa, ela falou para o diretor. Peço desculpa pela ousadia, mas eu estou falando que eu fui convidada e não me chamar. Nesse ínterim de chamar ou não chamar, ela foi nomeada para ser a assumir a direção do asilo dos expostos. A exposto, né, muito interessante, né? Assustador. Então, pela diretoria da Santa Casa da Misericórdia. Então, ela disse não quero, não vou, não quero, não sei, mas o pessoal chamou e a convenceu de aceitar o convite. Aí ela, agora olha o pessoal, a justificativa que eles deram. Olha, a gente está passando para você, porque, como dizer, a gente confia. E se passar para outra pessoa, eles podem sair do objetivo da Santa Casa da Misericórdia, sair dos nossos objetivos católicos, das nossas instruções católicas. Então, vocês seriam melhor indicar, inclusive o bispo, o meu arcebispo primário do Brasil, que era na Bahia, ele era assim com o arcebispo, amigona mesmo de verdade. E até para a missa com ele no Bonfim, ela conta a história de 1912, que ela foi no Bonfim para a missa com o arcebispo. Quando chegou lá, quem era que estava lá também? O presidente Hermes da Fonseca. E ela ficou na fila ali, daqui a pouco veio o arcebispo com Hermes, apresenta ela a Hermes, e o Hermes pega na mão dela, né? E então ela diz, olha que honra, o presidente pegou na minha mão e tal. E fez uma crítica ao presidente, que não se curvou diante do altar e tal. Ele não curvou os joelhos. Eu não sei o que lá, disse o nome lá, como é que dava. Eu não sei como é que passa no altar. É circunflexo. Não fez geniculina, não fez nada disso. E ela fez uma crítica assim, né? Aí eu achei interessante, eu disse, que honra. Quer dizer, ela não esperava que o arcebispo, né, apresentasse ela ao você vê como ela era próxima das pessoas que comandavam de fato o catolicismo na época, né? E ela se sentia muito bem com isso. E uma mulher, né? Em outro momento, ela tão envolvida com isso, ela foi convidada para
fazer um discurso no congresso da vocação sacerdotal. Ela foi convidada para falar com os meninos que iam se candidatar a ser padres. Imagine. Olha, não é uma coisa estranha? Todo mundo ali masculino e ela foi convidada, mas foi outra coisa que aconteceu, que ela não, o discurso, ela fez o discurso lindamente, mas ela morreu antes do congresso. Mas eles tiveram a ocupação e o respeito de publicar o ofício que ela fez, o ofício, um discurso que ela fez. Aí botaram assim, o discurso não proferido. Mas que coisa linda, tá ali, né? Tá, então você, qualquer dúvida, consulte, não são os universitários não, consultem os banners. Então, nessa Casa dos Esposos, todo mundo aqui já ouviu falar em Casa dos Esposos, né? Foi a Bahia foi a primeira a implantar a Casa dos Esposos, que implicava em receber as crianças enjeitadas e que eram jogadas na rua. Então, eles fizeram isso para acolher essas crianças. E inventaram esse aparelho aí, que chamava o que? A roda dos enjeitados, e a pessoa chegava lá, botava um menininho lá dentro, com alguma roupinha, tocava o sino, e as pessoas que habitavam no caso, a Casa dos Esposos, que acolhia a criança e dava as coisas necessárias para que ela se criasse, a educação e tal. Era responsável por isso. E a Amélia ocupou esse espaço, embora não quisesse, ocupou esse cargo lindamente. Porque ela faz assim, vou fazer por dever. E todo mundo vai dizer, você está feliz, você gosta disso, então se não gosta, não faça não. Ela é feliz, ela não tem negócio de não faça não. Era necessário, ela fez. Olha a vontade da pessoa que não quer apenas agradar a sua região umbilical. Tudo centrado em si mesmo. Achei essa atitude dela muito maravilhosa. Então, está ali a roda dos esposos, ali é apenas a figuração do jeito, é um boneco que está ali. Vamos lá. Então, enfim, ela é chamada para ir para Niterói. Olha, em 1919. Olha que ela esperou desde 1912. E aí ela foi chamada, ela foi. E lá foi trabalhar na editora. E lá criou a revista Luz de Maria. E escreveu muitos artigos nessa revista. E ela fez coisas impressionantes nesse lugar. E foi muito bem aceita no início. Depois teve algumas demandas lá pertinentes com outras pessoas que não participavam necessariamente do Santa Rosa, mas que ela teve alguns probleminhas. E por isso ela voltou para a Bahia, apenas para fazer uma visita. Vamos lá, o que tem mais depois disso aí? Tá. Aí é uma coisa que eu encontrei recentemente, ela está apagada, não é para a gente ler mesmo, não. Aí ela disse uma nota no jornal, ela fazendo uma palestra no Rio de Janeiro para as mulheres, alertar as mulheres para a gente. No Rio já, olha, a pose dela, o dedinho assim e tal, toda uma briga de outra. E a plateia, gente, maravilhosa, depois saiu a plateia, não saiu outra. Aí a plateia, as mulheres aí com os maridos do lado, tá vendo? E todo mundo ouvindo a questão da valorização da mulher na sociedade. E o que está escrito aí, eu não tive tempo de copiar e digitalizar, porque é uma coisa assim, é uma nota, aí não é o discurso dela, o discurso está na mão. A nota dizendo quem era a Amélia Rodrigues, os maiores elogios. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Então, reconhecendo o papel dessa mulher em relação ao trabalho que ela vinha fazendo em prol da libertação feminina para o melhor aproveitamento da sociedade. Inclusive, o voto. Votar e ser votado. Ela sufragiava, ela fazia uma comissão, um grupo de sufragistas, e ela participava, gente. Não era brinquedo, não. Vamos lá. Então, vamos encerrar agora. Estou encerrando. As frases dela sobre a educação que eu achei significativa. Olha, sobre a prática educacional. Homens e mulheres há, infelizmente, que sabem muito
têm talento, cultivam ciência e arte e impõem-se até a admiração de todos, mas que praticam péssimas ações, abrigam sentimentos vis e são a vergonha das pessoas de bem. Porque lhes faltou uma boa educação moral. Isso em 1920. Ela falou isso. Vê como ela gostava dessa questão de educação. A questão moral era a vida dela. Entende? Era de uma grandeza em tudo que ela fazia. De uma coisa assim impressionante. Alguém uma vez fez uma coisa errada, acusando de alguma coisa. Ela não engoliu, não. Ela respondeu à altura, mas ela afirmou que ela tinha uma conduta moral ilibada. Quem não souber o que é ilibada, vai no doutor Hugo me disse. E ela continua aqui, viu? Em outro momento, ó. O jovem precisa de educação moral, que é o princípio fundamental da disciplina social. Educar é formar no homem as mais duradouras forças da ordem social. É isso que eu quisesse que ficasse impressa na nossa alma, na nossa cabeça, no nosso coração. O papel nosso de todos somos educadores, formados ou não na educação. Mas nós somos aprendizes do dia a dia, da nossa vivência diária. E todos devemos ser um exemplo para os nossos jovens. Não que não queremos entrar no mérito e que nós estamos vivendo um momento muito delicado nesse aspecto. Em termos, não vou completar, como vocês já pensaram. Vamos lá. Então, mais alguma coisa? Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, a Amélia, vou encerrar de fato, foi ela, dentre as coisas que ela fazia na editora, né, que ela trabalhava, além de corrigir os textos, passar aí na revista, passar aí as coisas e tal, ela também traduzia. E teve um livro muito importante que ela traduziu sobre Jesus, o livro chamado O Filho do Homem. Esse livro é em alemão. Cadê o livro? Cadê o livro? Eu trouxe o livro para mostrar assim, ao vivo e a cores. Aqui um livro em alemão. E ela traduziu esse livro para o português. Lá no lugar que ela trabalhava, né? No Santa Rosa. Eu não sei se em Petrópolis já. Ela traduziu. Acontece que, cadê o livro traduzido? Esse aqui é um livro traduzido. E no livro traduzido, não sei se está dando para você ver aí. Tem aqui, episódio da vida do Cristo. Ana Baronesa Moncraí. Tradução por uma senhora baiana, com ilustrações de Felipe Schumacher. Então, esse livro aqui, ele foi trazido para uma pessoa que estava fazendo um passeio por lá, pelo lado de lá da Alemanha, eu decidi lá. Aí ligou para mim e disse: não, não tem negócio da senhora baiana, é o quê? Eu falei: deve ser de Amélia Rodrigues. E ela comprou um livro e trouxe para nós. E depois que eu fui ler mais sobre a Amélia Rodrigues, ela fala: olha, eu traduzi o livro em alemão e não consta o meu nome. E outras coisas também, que não constavam não. Eu trouxe só para você exemplo, que a vida de Amélia também não foi muito fácil não. Olha aí que desafio que ela passou. Mas não ficou calada. Terminou aí. Terminou, entendeu? Terminou. Pronto. Ali outro livro também foi muito elogiado, Flores da Bíblia, que eu vou ter que comprar um novo para trazer para aqui, acabei no meio da bagagem, não trouxe, mas prometi, ó, me cobrem que eu prometi, e providenciarei o envio imediatamente para a biblioteca Amélia Rodrigues, também ter os livros originários da Amélia Rodrigues enquanto encarnada. E muita paz para todos, muito obrigada. Desculpa você.
Irmãos e irmãs, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em um momento de festividade desta casa, e inclusive tratando de um exemplo de um espírito que colocou a sua existência à disposição da educação. Como a Eginólia bem trouxe, não a educação, como às vezes confundimos, restrito à instrução, só mesmo a aquisição de conhecimento, a reprodução daquilo que os livros nos trazem, ou porque alguém disse e eu considerei que aquilo é uma verdade inconteste, eu levo como se fosse um conhecimento que pudesse vencer algumas questões que nós carregamos na alma temporariamente, porque somos espíritos imortais fadados à evolução. Disso ninguém que está aqui escapará, que é algo que também já sabemos. O nosso destino é felicidade e perfeição, mas no nível evolutivo em que nos encontramos, precisamos desses estímulos a todo tempo para que a gente possa reconhecer e colocar mesmo à disposição de Jesus e da divindade o nosso potencial celeste. Ninguém pode afirmar, não é uma questão de não poder afirmar, pode até dizer que não se constitui como essência divina, que não se reconhece imortal, mas isso não vai lhe retirar a principal característica, que é ser um ser celeste. Cada pessoa que aqui se encontra é uma criatura divina. Esteja aqui nesta casa, em outro lugar, comungando de outras crenças, em outros países, outros idiomas, classe social, não importa. Deus não está observando a superficialidade, Ele olha as essências, porque foram a elas que Ele então concedeu vida e as criou. A superficialidade material vai passar, nós vamos nos revestir de outros corpos e as personalidades serão nada mais do que o acúmulo das experiências que possuímos. Pensando nisso, é interessante refletir como Amélia, quando passa para o mundo espiritual, ela dá uma continuidade a essa mesma característica, a essa verve literária que ela apresentou para todos nós. Continua sendo a poetisa, continua sendo a aquarelista, mas agora apresentando uma dimensão espiritual e tornando ainda mais potente esse seu relacionamento com Jesus. E ela vem apresentar um Jesus de uma forma muito, eu não diria pessoal, mas um Jesus próximo. Ele não é mais aquele ser distante que eu não alcanço pela sua própria condição espiritual. Jesus é um amigo, é aquele que está do lado, é o que acalenta, é o que nos impulsiona ao crescimento e que não faz distinção e nem nos exige perfeição. O Jesus que a Amélia apresenta é um Jesus vívido que sempre vai nos dizer: vá e não peques mais. E não pecar no sentido do entendimento de que pecar vem do latim peccatus, que significa errar o alvo. E se nós erramos o alvo em algum momento, nos é sempre concedida uma oportunidade de acerto. Por isso que temos as sucessivas encarnações para fazer de novo aquilo que não fizemos de uma forma coerente com as leis divinas. Não necessariamente certo ou errado, mas aquilo que o nível evolutivo de cada um permitiu. Mas se nos afastamos das leis divinas, novas oportunidades educativas, como a Amélia nos apresentou, e não sanção, não castigo e não punição, nos são ofertadas nesse caminhar. É interessante também ver como ela se aproxima de Divaldo, e aí tem no iniciozinho do livro, Primícias do Reino. Por que Primícias? Porque foi o primeiro livro pela psicografia de Divaldo Franco, e o espírito, quando desencarna, nós sabemos, ele não muda drasticamente, nem vira santo e nem piora em suas características, ele permanece o mesmo. E a escrita faz com que a gente reconheça a Amélia pela mesma forma com que ela escreveu os seus livros. Agora, numa pujança da possibilidade de estar desvestida do corpo físico e com uma percepção muito mais aquinhoada já no mundo espiritual. Divaldo então vai dizer que em 1948 ele estava de férias em Aracaju e nessas férias ele foi chamado ao trabalho. Todos vocês sabem que espírita não tem férias no final de semana. Esse tempo é para a gente trabalhar e se dedicar com mais afinco às atividades.
Ele então foi convidado pelo presidente da União Espírita Sergipana para proferir uma palestra. E foi a primeira aparição pública e ele estava muito nervoso, porque não estava ainda acostumado ao trato com o público. Então ele disse que olhava para as pessoas, era uma plateia com uma quantidade expressiva, então ele ali ainda tímido e nervoso, mas ouviu uma voz então que lhe disse: fale, falaremos por ti e com você. Ele então, nesse momento, ele conta que a língua destrava, a timidez desaparece e ele consegue falar com eloquência por 40 minutos. Já em 1949, quando ele está então em Muritiba, em casa de confrades, ele disse que sente uma impressão no braço de um certo peso ou desconforto e uma vontade incontrolável de escrever. Divaldo começa então a psicografar em 1940. Em 1966, Amélia aparece para Divaldo, isso eu estou fazendo vários recortes nessa caminhada, e diz então para ele: entre aqueles espíritos que te inspiravam nas palestras, eu era um deles. E agora, você será então convidado a escrever um livro onde algumas dessas palestras que eu inspirei vão se transformar em capítulos. E eis que este é o livro, então, Primícias do Reino, em que essas palestras acabaram se conformando em 20 belos capítulos, que, embora tenha vontade, não posso contar todos eles, até para não tirar o prazer da leitura ou a repetição dela, mas destaquei alguns pontos principais de uns capítulos que me são muito caros, para que a gente faça uma reflexão e uma imersão em como ela apresentou esse Jesus. Não só apresentou, mas sentiu Jesus, e eu compartilho com vocês. No capítulo 1, As Boas Novas, ela já diz que Jesus, então, ele precisa fazer um mergulho em fluidos muito grosseiros em nosso planeta. O que para nós é algo natural e temporário, para ele era um sacrifício. Um sacrifício de um espírito puro e já evoluído, no ápice da sua caminhada evolutiva, é um sofrimento, não esse sofrimento como a gente entende, porque o espírito que alcançou a perfeição, entregar-se em holocausto por aqueles que ainda precisam da caminhada, é uma alegria do ponto de vista espiritual, não é um desprazer. Então, fazer com que os outros avancem e cheguem até onde eu cheguei é uma obrigação ou um dever moral, como a Amélia abraçou, para aquele que avançou. Os espíritos que avançam não precisam nem chegar ao grau de espírito puro, mas os espíritos bons, eles sentem um incômodo em desfrutar de alegria enquanto os outros estão sofrendo. Nós ainda, lá na escala espírita, os imperfeitos, estamos satisfeitos e estamos bem. Felizes, com os nossos corpos bem alimentados, com os bens que temos e que queremos sempre mais. Mas para eles não. O que lhes incomoda é o sofrimento do outro. Então ela diz que Jesus faz esse mergulho, então. É claro que pela sutilização perispiritual que ele tem, é uma dificuldade estar em um corpo. Mas o amor supera essas dificuldades e ele então esteve entre nós com uma lição de humildade. É preciso lembrar que naquela época em Israel as pessoas estavam subjugadas por Roma. Era um tempo difícil, de fome, de violência. As mulheres, como a Amélia bem clamou, não tinham nenhum direito, nem a voz, nem a transitar, a se posicionar, a nada. Então, até no cumprimento nas ruas, mesmo os homens que fossem parentes das mulheres, eles não poderiam cumprimentá-las. E nem elas a eles, inclusive os esposos, os primos, os pais. Era proibido esse contato entre homens e mulheres na rua. Pensem que era uma época difícil. Aí vem Jesus e de repente vai lá para o poço encontrar a mulher da Samaria, o que foi um escândalo até para os discípulos, e a própria mulher pergunta: como é então que ele se atrevia a interpelá-la sendo mulher e ainda por cima samaritana? Então ele causava esses escândalos que obviamente não estavam na intenção dele, mas os preconceitos que ainda hoje carregamos faziam de Jesus um ser extraordinário, porque ele não olhava a superfície, ele olhava o ser que estava ali investido daquele corpo. Não é à toa que deixou Nicodemos bem confuso quando disse a ele: para encontrar o reino dos céus é preciso que nasçais de novo.
um homem intelectualizado, um professor reconhecidíssimo à época, mas não conseguiu conceber o que é mesmo voltar para o corpo de minha mãe, deste tamanho que me encontro. Jesus então ali assinalou para toda a humanidade que a reencarnação é a possibilidade que temos de evoluir, de rever os nossos feitos e sairmos melhores do que a ela chegamos. Quando ela fala disso, ela diz que Jesus tem uma diretriz inicial que ele assumiu. E a diretriz inicial que ele levou até o fim dos dias dessa sua encarnação foi ser o servo de todos. E asseverou: ninguém vai ser o maior se não for o último dentre os homens. E ainda estamos enganados achando que o melhor é ser sempre o que chega em primeiro. Já vimos o que fazemos com os nossos jovens na época do vestibular? A gente coloca os meninos em uma fase estressante para fazer o Enem, onde eles são convocados a competirem uns com os outros e depois a gente quer que o mundo seja fraterno. O mundo não vai ser fraterno com bases em que a gente tem individualidade e competitividade como princípios para vencer na vida. Vencer na vida material sendo imortal não é uma conta que vai fechar ao final. Ela vai trazer sofrimento. Agora, quando a gente consegue somar a minha condição de imortal com a vida em que cidadania significa que todos podem ter acesso a direitos, respeito na diversidade, aí a gente vai conseguir avançar bastante na condição que o planeta apresenta. E o último destaque desse capítulo que trago para vocês é um descritivo belíssimo que a Amélia traz e fala dele. Enquanto os trombos refulgentes e as conquistas grandiosas aclamavam e eram aclamadas em Roma e na Judéia, ele chega silencioso, pulcro e simplesmente fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que emana o homem às mais cruéis cadeias. Embosca-se na carne, mas é o sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do porvir. Eu não poderia identificar uma descrição mais bela deste ser celeste majestoso que se fez o menor dentre os homens. A profissão escolhida, o povo alijado, morrer na cruz, sair do corpo naquela condição, morrer na cruz naquela época, era o mais infamante do modo de morte. Porque ali se falava de um réprobo, de um pária social, de alguém sem valia, alguém que foi trocado por um ladrão. Não que o ladrão merecesse morrer daquele jeito, mas ali estava a majestade, estava o rei dos reis, aquele que foi denominado como filho do homem. E isso fez, até na admoestação que Jesus faz, né? Jerusalém, Jerusalém, há sempre uma recomendação. E hoje vemos como aquela região ainda se comove, ainda guerreia e ainda não conseguiu experimentar o que antes já foi chamado a atenção, mas que o ódio, a raiva, o ressentimento ainda permanece. Um terceiro capítulo, o segundo que eu escolhi, mas eu percebo que esse tem mais sentido para o momento, é do mancebo rico. Ele chega para o mancebo, e aí todos nós podemos nos ver como mancebos, e vai dizer: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. O mancebo dá assim uma olhadinha para Jesus e diz: eu tenho mesmo que dar tudo para te seguir? E Jesus, então, aqui é trazido com um olhar penetrante e magnético para o mancebo, como a Amélia descreve, que havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Era o olhar esperançoso, o olhar expectante de que aquele homem, seu irmão, de fato tudo deixasse e fosse com ele.
O que é a riqueza, a pujança, a casa, hoje em dia a tecnologia, o carro, ou tudo de ponta que a gente deseja, as roupas das melhores marcas, diante do reino dos céus? O reino dos céus não aquele que eu nunca alcançarei, mas que está em mim. O reino dos céus pode temporariamente ainda estar com algumas pedras, com algumas dificuldades, mas ele vai vicejar, se cada um quiser dentro de si plantar as sementes do amor. Foi esse convite que ele fez ao mancebo e que continua a nos fazer. Só que o mancebo pensou o seguinte: ele tinha uma competição e ele estava se preparando há um bom tempo para participar dela. Então ele pede uma espécie de espera. Eu preciso competir e depois eu volto. E então eu participo contigo desse reino. Só que dessa competição ele não voltou. Lá a sua vida perece diante da crueldade dos jogos da época que ele não conseguiu firmar. Tudo aquilo que era perecível não salvou aquele homem. Mas se ele tivesse atendido e alcançado a vida eterna com uma média de estrela e com uma beleza ímpar, ele teria toda a imortalidade nas suas mãos. A última história é da mulher cananita, que não é uma história muito divulgada, a gente ouve mais da mulher humorista e tudo mais, mas ela é interessante porque comunga com os nossos dias atuais. Primeiro, que os discípulos já acharam estranho que aquela mulher sírio-fenícia estivesse ali atrás dele. Então, ela não é da nossa cultura, vem de um povo estranho, que tem crenças estranhas, era um povo pagão, então isso já fazia com que o afastamento fosse maior. E ela era denominada Sírio-Fenícia porque, com a questão ali das guerras, naquele tempo, nos dias do Império de Pompeu, alguns países foram, então, incorporados à Síria, e os fenícios estavam, então, nesse bojo. Só que ela estava com uma filha doentada e já tinha ouvido falar de Jesus. Nesse momento, vocês acham mesmo que uma mãe, vendo a sua filha sofrer, ela vai ficar perguntando quem é judeu, quem não é judeu, sabendo do que ele poderia fazer? Ela vai até ele, só que é recebida com animosidade pelos próprios discípulos, que achavam que ela era uma mulher indigna de se aproximar de Jesus. E olha o exemplo de vida em que os preconceitos devem ser colocados de lado para que a gente viva fraternalmente. Os ânimos naqueles dias, no relato de Amélia, estavam exaltados. O desatavio das palavras vigorosas do Rabi não permitia equívocos. Seus ensinos eram sementes da verdade. O que Jesus dizia naquela época diante do Sinédrio era o mesmo que assinar a sentença de morte. Ele não fazia isso para provocar, ele fazia isso para sensibilizar as almas de como deveríamos nos portar e nos relacionar com o outro. Só que ele instituiu uma direção firme aos que o seguiam, estabeleciam seus comentários, o paralelo inevitável entre o farisaísmo e a Boa Nova. O farisaísmo era preconceito, era punição, era uma ideia de uma sociedade de castas, os superiores e os inferiores. Já a Boa Nova não. A Boa Nova era esperança, todos eram iguais, todos tinham direito a tudo. Era um reino que muito bem Jesus disse que não era desse mundo, onde todos cabiam, independente das dificuldades temporárias do seu campo moral. Todos cabiam no reino de Jesus. E lá não tinha fome, lá não tinha opressão, não tinha melhor e nem pior. Tinham só criaturas divinas buscando evoluir. Esse lugar me pareceu muito mais atrativo do que o da guerra e da violência que Roma impetrava. Então, quando essa mulher então chama Jesus no desespero, porque não deixava ela chegar até ele, ela diz: Senhor, socorre-me. E ela faz um apelo dizendo: Filho de Davi, ajude a minha filha. Então ela estava sabendo da origem dele e ali deixava evidente que sabia que a sua condição não era a das melhores. Jesus então usa uma frase, não que ele seja preconceituoso, mas para fazer os outros refletirem. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Naquela época, cães eram pessoas que não participavam da eleição israelense. Então, eram considerados como cachorros, animais. Então, ele usa a expressão propositadamente. Aí, ela responde, mas a pergunta não foi para ela. Sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. A mensagem de Jesus destinava-se a Israel, sem dúvida, onde a dureza da lei e o orgulho preponderavam, mas o seu reino abrangeria toda a terra. Ele então atende a mulher e quando ela chega em casa, a sua filha já está curada. Jesus, com uma única afirmação, comunica a todos os seus discípulos e a Israel que não há diferença, não há casta, não há raça, não há nada quando o que prepondera são as essências das criaturas divinas. Ele exemplificou o amor, a despeito das características físicas que as pessoas venham apresentar e que a Amélia muito bem exemplifica aqui. E Jesus resume dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Ele mais uma vez diz: não importa quem vocês são ou quem vocês representam, o que importa é a fé vívida que cada um carrega e que deseja modificar o seu destino. E encerro este encontro com vocês com o último capítulo de Primícias, que tem um belo título, e o título é Jesus. E aí ela vai falar para a gente do Sermão do Monte. E aí a gente pode imaginar Betânia com um vento agradável ao final de tarde, um pôr do sol, e Jesus ali falando a todos que sejamos então pacíficos, mansos, que tenhamos fé, que sejamos aqueles que vamos conquistar o reino dos céus por justiça. E nesse momento em que ele ali se coloca, ele apresenta uma dispensa de intermediário. Jesus, na condição que ele tem, e tinha naquela época, eu nem sei como aquilo está, como está hoje, ele poderia mandar intermediários, como a gente já teve o próprio Kardec, Platão, Aristóteles, Confúcio, tantos outros que conhecemos, mas ele veio. O que é o espírito sair de uma espécie de conforto que a gente possa imaginar para esse vale de lágrimas que a gente enfrenta. Eu lembro que Peixinho, quando recomendava que estudássemos a descida dos ideais de Pietro Baldi, era para entender que para um espírito da envergadura de Jesus, estar entre nós é ser um estrangeiro, é alguém, um forasteiro, você está em terra estranha, onde você é o tolo, você é o ingênuo, ou você é o desprezível. Estar em um lugar em que você não é bem quisto, lhe coloca numa condição de solidão. Você vai ser o estranho no ninho. E esse estranho, de fato, não foi reconhecido e nem aclamado. Se Jesus hoje estivesse no Instagram, ele não teria seguidores, ele teria difamadores, porque o nosso nível evolutivo ainda continua próximo. Mas o que é bom disso? Ele nunca nos abandonou e nem abandonará. Inclusive afirmou que estará conosco até o último dos dias. Então a terra vai acabar o último dia da iniquidade. Ele irá nos nortear até lá para que o amor então vença. E então, o desfecho desse capítulo, que é muito belo, eu encerro lendo Amélia Rodrigues para vocês. Em toda parte, ele tem estado presente, e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Isso me recordou o momento do Natal. A gente sente que a psicosfera muda, estamos mais propensos ao bem, à caridade, queremos perdoar, sentimos falta das pessoas, o número de suicídios aumenta, porque as pessoas experimentam solidão. E quando elas olham aquela festa da família, esse sentimento fraterno e que não tem com quem compartilhar e nem se sentem amados, a dor é tamanha que então a solução, que nós sabemos que não é, mas cada um com a sua dor, é dar fim à vida material. Mas eis que a espiritual se apresenta com toda a sua força e as consequências nós já conhecemos. Mas nessa época, falar em Jesus tem um ar mágico e a gente experimenta essa amorosidade no coração. Pena que a gente espera o Natal, porque Jesus é para todos os dias. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Isso é um recorte bem estreito do que a Amélia nos apresenta com uma rica bibliografia, encarnada ou desencarnada, é um espírito coerente
que viveu e, ao desencarnar, continua existindo com os mesmos princípios na defesa desse mestre que nos disse: neste mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, e quem nele se inspira também o vencerá. Muita paz. Kátia, eu vou suprimir aquela homenagem que fizeram e vamos colocar somente porque você vai velhar hoje? Vai velhar hoje? Então eu suprimir para o seguinte. Eu disse que essa semana espírita desse ano seria um tributo a Peixinho. Eu não fiz antes por sua causa. Quer dizer, hoje não fiz antes por sua causa. Eu disse, se eu passar essa homenagem antes, eu vou derrubar de nós. Porque ela disse que não sabia como assim, se portar perante a saudade, enfim, até a própria insegurança de falar pela primeira vez depois que Jesus se foi. Eu fiquei na dúvida. Ela foi. Você não tem criativo para você na noite de hoje. Porque aquela pessoa tão frágil, tão preocupada com o que falar, com o que dizer, o Senhor foi luz, você cuidou tanto que eu gostaria também de agradecer a ela, reservar a data de 8 de novembro, uma sexta-feira, depois você vai saber para quem e por quê. Agora você vai saber nada, apenas a gente, 8 de novembro, vai saber por quê. Porque é preciso que nós, santomarenses, valorizemos as pessoas que amam Santo Amaro e amam a grande Santa Maria. Reconhecer a qualidade e a virtude do outro já é um grande passo de matar o egoísmo e o orgulho em si. Eu sempre pensei assim. Então, no dia 8, minha querida, nós assuma esse compromisso com Santo Amaro. Não é comigo não, com Santo Amaro. 8 de novembro, compromisso, já me falou, pode ter compromisso com Santo Amaro. Isso é convocação, é convocação? É convocação. Nossa. Bom, então eu quero somente a frase, a frase do seu Espírito de irmão Lucas, para ele ver, porque você deve ter isso. A homenagem aqui, a homenagem. Passa, vocês querem que passe? Então vamos passar, passa aí, pronto. Vamos passar. A homenagem, pronto. É bom todo mundo assistir. André Peixinho, filho de teu Aristóteles, conhecido pela mediunidade, copiou os passos do pai e foi além das fronteiras do conhecimento e da espiritualidade. Médico, psicólogo, palestrante, professor, escritor, filósofo e líder religioso. Encontrou durante a caminhada sua companheira e mulher Ednólia, com quem escreveu muitas páginas da história de vida que acumulam mais de 50 anos de amor, respeito e devoção mútua. Nasceu em uma família espírita e recebeu dos pais a formação, a qual multiplicou com aqueles que compartilharam com ele o conhecimento sobre a vida e a obra de Allan Kardec, educador, escritor, tradutor francês e um importante propagador da doutrina espírita.
Quem fez parte desses momentos especiais não esquece um detalhe sequer. Falar sobre André Luiz Peixinho é muito difícil, porque ele nos deixou há pouco tempo, de uma forma abrupta, nos pegando de surpresa. Mas todos sabemos que ele era um homem muito culto, altamente conhecedor da doutrina espírita e grande palestrante, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Ele tinha algo que eu gostava muito, uma técnica que eu apreciava muito, porque ele nos falava sempre sorrindo e com um toque de humor. Eu era muito jovem, tinha apenas 20 anos de idade, e André Luiz Peixinho era menos idoso. Estou me referindo ao ano de 1984, quando conheci pela primeira vez, na CONGEB, Confraternização de Juventudes Espíritas do Estado da Bahia, na cidade de Teofilé. Portanto, esse ano, que culminou no último dia 30 de março com a desencarnação de André Luiz Peixinho, eu completei 40 anos de amizade. Um amigo em comum, conselheiro nas horas certas, um homem cheio de projetos e uma pessoa à frente do seu tempo. Ele desencarnou com muitos projetos ainda em mente. E é a herança que ele deixa para todos nós que fazemos a Federação Espírita do Estado da Bahia e a FEREC, o momento culminante de levar esses projetos à realização. Ele agora inspira e a gente transpira. Um abraço, André. Até a vista. O que mais me impressionava no Peixinho era a sua capacidade de manter um diálogo reflexivo e respeitoso, a sua capacidade de manter a serenidade, mas ao mesmo tempo um pensamento muito agudo, um pensamento que perscrutava as questões com muita propriedade, com muito conhecimento, que era naturalmente um reflexo da sua ampla formação em diversas áreas do conhecimento e também da sua prática clínica, da sua prática como médico. Nós perdemos um grande amigo, uma grande mente, uma mente brilhante, uma pessoa de um temperamento afável, amistoso, muito agradável, bem-humorado, alguém que você cruza, alguém que passa pela sua vida e você nunca mais se esquece. O Peixinho é dessas pessoas que, no momento que você tem contato com elas, elas te impactam de uma forma tão profunda que a gente fica com essa pessoa guardada dentro da gente, nos inspirando, nos motivando a pelo menos tentar ser um pouquinho do que ele foi e do que ele continua sendo. A minha homenagem, então, a André Luiz Peixinho, a minha gratidão a essa figura extraordinária que eu tive a honra de conviver. Lembrando que disse um diretor da FEB, de que quando acontecia a reunião do Conselho Federativo Nacional em Brasília e Peixinho pedia a palavra, fazia-se um silêncio total, porque todos gostavam de fluir o grande conhecimento do professor e a sua maneira singular de dizer as coisas. Então nós da ABRAME nos solidarizamos com a família espírita baiana, aliás, com todo o movimento espírita nacional, pelo passamento desse grande mensageiro da Boa Nova, a quem nós rogamos ao Pai para que ele tenha muita paz e trabalho fecundo na espiritualidade. Ele foi um homem extremamente respeitado e considerado dentro do movimento espírita nacional. Eu tive a oportunidade de algumas vezes estar presente em reuniões do CFN, juntamente com o Peixinho, e me recordo que ele, certa vez, provocou uma risadagem grande lá na reunião, porque Pedro, que é o presidente da Federação Espírita do Estado de Rondônia,
fazer uma saudação ao presidente da CFM, da FEB, Jorge Godinho, o convidou para visitar Rondônia, para conhecer a Federação Espírita de Rondônia, né, fazer passeios e comer um peixinho. Aí peixinho, eu mesmo não. Uma risadagem grande, mostrando apenas que ele, a par da seriedade e profundidade de tudo o que ele construiu, né, na sua personalidade, ele também sempre foi extremamente bem-humorado, espirituoso, e é isso que ele nos deixa, né, esse legado de muita importância, né, e que serve de exemplo. Nossa solidariedade a todos que fazem o movimento espírita do estado da Bahia e do Brasil como um todo. Falar sobre André Luiz Peixinho é recordar tanta coisa boa dessa presença tão marcante que influenciou a todos nós, deixou assim um legado maravilhoso. Eu me lembro de dizer para ele: Peixinho, eu não consigo acompanhar a sua inteligência, tem que falar mais devagar. Não dou conta. Impressionante. Um irmão intelectual, filósofo, médico, líder espírita, de um bom senso, de um equilíbrio, de uma sabedoria impressionante. Realmente, Peixinho, uma personalidade à frente do seu tempo. Ele marcou presença, deixou um legado, deixa saudade, mas nós temos a certeza de que ele segue no plano espiritual, trabalhando nessa doutrina tão maravilhosa, no Evangelho de Jesus, nessa cosmovisão que ele trabalhava, não é? E sempre tentando levar o entendimento mais aprofundado para todos nós. Nossa saudade eterna desse querido amigo irmão com muito carinho. Toda e qualquer pessoa que tenha conviveu com Deus está nele, o que antes está com ele. Deus, Espírito Maria, bebê, uma inteligência especialíssima, fiel aos princípios espíritos, tendo Cristo como referência, sobre traduzir nas suas palavras, os seus escritos, no seu olhar, a visão do futuro. Que o futuro e o espírito se torna o centro de nossas ações e a célula motivadora do mundo. Eu comigo saudade que desejamos a receber de mim, nadando no plano original, todos nós. Até breve. De ter Peixinho como líder de um grupo de autoconhecimento marinho, conhecimento com André Luiz. E o legal é que, além de ter uma antes do autoconhecimento com Peixinho, depois do autoconhecimento com Peixinho, eu tive a oportunidade de estar presente naquele momento que ele também se permitia trabalhar no seu autoconhecimento. E algo que me chamou bastante a atenção é do Peixinho apaixonado. O Peixinho apaixonado por quem? Por Ednória, óbvio. Eu lembro, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi marcante para mim, é que ele contou um sonho que ele tinha tido na noite anterior. Nesse sonho, eu não lembro muito bem, mas era demonstrando seu coração apaixonado por ele. Ele dizia que aparecia uma pessoa, um homem, dando carona na praia de Ednória, e que ele se sentia bem, que parecia que era uma vida anterior, e que aquele homem era o namorado de Ednória, está no sonho. E que ele era o pretendente de Ednória. Eu dizia que ele dizia assim: quando eu cheguei a essa experiência de sonho, quando eu acordei, eu vi que eu era marido dele, eu fiquei feliz. Então, essa parte de ter um apaixonado, de humano, com a gente, que eu trago muitas boas lembranças, né? Muitas boas lembranças. E o que eu posso falar mais é que, de fato, ele é uma pessoa iluminada e iluminada todos nós, que convivemos com ele. André Peixinho, meu abraço. Foi muito bom conhecer você por onde nós andamos na caminhada espírita. Que você me fez perceber que eu sou um espírito.
como você, em espírito, eu mando para você essa homenagem e o meu abraço e vamos em frente. Conheci o André Luiz quando era muito jovem, por solicitação do seu genitor, ele nos procurou na Barão do Colégio, onde mantínhamos o nosso núcleo dos espíritas, e disse-lhe que seu pai o havia encaminhado, já que ele viera de Serrinha, para fazer estudo superior na Faculdade de Medicina. Revelou-se portador de uma inteligência brilhante, porque a sua formação espírita, adquirida no lar, com os seus familiares, desenvolveu nele um caráter nobre que se tornava germe, e a inteligência brilhante de que se tornava portador. Logo depois, convivendo conosco, convidei-o para participar da nossa juventude espírita Minadoira. E logo depois, ele foi nomeado pelos amigos e membros da mocidade como presidente do núcleo. E ali reuni um número admirável de jovens idealistas que sonhavam com um mundo melhor. Estudantes que mais tarde recorreriam às universidades de Salvador e se tornariam médicos, advogados, desembargadores, professores, pessoas dedicadas ao bem. Afinizamos-nos em profundidade e André Luiz passou a ser o filho pelo coração, portador de uma solidariedade humana incomum, detentor de uma memória privilegiada, de uma palavra fácil e encantadora. Eu vi esse rapaz brilhar como verdadeiro astro, e como verdadeiro astro voltou da terra para o mundo espiritual. A mim me impressionavam os seus valores ético-morais, doutrinários e sociais. Era solidário ao bem, onde quer que o bem se instalasse. Era agradável na sua linguagem rápida e sábia. Era um conquistador de almas para o reino dos céus e um grande amigo para uma sociedade muito feliz. Arrebatado pela desencarnação, graças a uma problemática genética, André Luiz deixou-nos vazio, um espaço físico que dificilmente será preenchido. Ao seu lado, sempre me senti seguro, e nas ondas dos meus testemunhos, morais, espirituais, humanos, ele sempre esteve gentil, sorridente, dando-lhe ânimo e dizendo indiretamente que o afeto que a mim dedicava. Dessa forma, suplico a Deus que o abençoe na região em que se encontra, naturalmente construindo um mundo melhor de manhã, quando sobre a terra estiver a dádiva da regeneração. Deus te abençoe, meu filho, e te cubra de bênçãos. Eu te desejo. Ele partiu dessa morada chamada planeta Terra aos 72 anos, depois de sofrer um ataque cardíaco fulminante, fazendo uma live com mais um tema reflexivo sobre o Espiritismo. Apesar da surpresa para muitos de nós, André Coxinho já havia anunciado durante uma entrevista que ocorreu na 45ª Semana Espírita de Feira de Santana, no mês de setembro de 2023, que os Espíritos já haviam alertado sobre o tempo que restava para completar a sua própria missão. Eu vi uma cena minha aos 12 anos de idade. Eu nasci com um prolapso cerebral, né? E vem piorando. Mas naquela época eu fiquei prolapso cerebral, vai me matar logo.
Aí uma vozinha me disse, não, você vai viver até os 72. Aí, quando foi recentemente, eu disse, 72 já está acima aí. Mas a outra vozinha disse, não, mas aquele era um cálculo para a época, agora já tem mais recursos, já recalculado, mas não disseram. Vai calculando. Não sei, mas pelo menos no 72 eu já cheguei. Então, eu não fiz nada para encurtar. Aquele plano inicial encurtar, vai continuar, quem sabe, da vida. Então, mas agora todo dia eu penso, eu sou espírito, ser mortal, criação divina, estou fazendo um trabalho psíquico, o físico é o menos importante, e por aí vai. Mas que a gente não sabe como é que se salva, sabe? Se vocês estão prestes a ir, treinem. De qualquer maneira vão, né? De qualquer maneira vão, então é melhor treinar. Todo dia eu estou treinando. Depois dos 70, então, o treinamento é diário. Eu acordo e digo, estou vivo, tá? Vou fazer o melhor possível hoje, se der tempo, né? Porque pode ser que acabe antes do fim do dia. Vou fazer o melhor possível o tempo todo. E sempre com a ideia de, pode ser que prolongue. Se quiser encontrar peixinho, basta olhar para o sol. Onde tiver luz, certamente vamos encontrá-lo feliz a iluminar os nossos corações. Deixei esse tributo para nós, esse tributo, justamente no final, para que nossa irmã Ignória, né? Caspini, perfeitamente. E aí, no dia que eu cheguei, no dia que aconteceu, eu escrevi isso para ele. Missão cumprida. Deixando este mar comum a todos nós, vai o nosso peixinho da Bahia nadar no oceano infinito da vida, com a certeza de uma travessia tranquila e a consciência que Jesus o espera em Porto Seguro, pois, por suas ações, tornou-se um grande peixe. Viu a peixinho? Retorno à parte espiritual, dia 30 de 3 de 2024. Gratidão do Centro Espírita Irmão Lucas pela luz trazida por peixinho com a sua participação em nossas Semanas Espíritas aqui em Santa Marta. Pessoas do céu, para marcar a vida de vocês em São Tomás, meu amigo. Tinha vindo chorando, entende? Se eu passasse a sua não seria bom. E aquele mano também para você. E essa aí, tá certo. Eu sei que você faz isso, eu fiz do grupo. Quando é feito, as pessoas sabem. Mais uma vez, eu quero agradecer a você, Jamil. Santo Amaro está de porta aberta para você. E gostaria que você acompanhasse a Ignória no dia 8 de novembro, uma sexta-feira, viu? Depois você sair por aqui. Meus irmãos, eu peço a calorosa salva de palmas para a Janine e para a Ignória. Jesus que abençoe a todos e abençoe o nosso querido peixinho.